5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Ei, você aí que tá ouvindo o nosso episódio, quinto episódio agora aqui do Quark Podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui. E hoje nós vamos falar então, como você já deve ter visto no título ou na descrição desse episódio, que hoje nós vamos falar sobre os mitos quânticos, os coaches quânticos, sal quântico, colchão quântico. E nesse episódio eu acabei dando uma introdução aí sobre alguns conceitos que são utilizados por esses charlatões quânticos. E durante essa definição eu propus então ali na explicação sobre o que seria a quântica, de fazer o conteúdo complementar que vai ser disponibilizado lá no nosso Instagram. Se você não segue, é o @quarkpodcast. E lá então vai ser disponibilizado um aprofundamento. Eu posso ter acabado não explicando de uma maneira muito clara o surgimento da mecânica quântica, então eu me propus a fazer esse episódio aí, esse vídeo complementar do episódio que vocês vão ouvir aqui agora, beleza? E falando ainda do Instagram, lá a gente costuma fazer algumas enquetes sobre os episódios que a gente lança aqui. Então nesse episódio a gente mandou uma pergunta, abriu uma caixinha de mensagem para vocês falarem um pouco, dar sugestões, na verdade, do que seriam de alguns produtos quânticos que nós poderíamos utilizar aqui como patrocínio. E nesse caso aqui, a Sheila acabou mandando pra gente, o ouvinte, abraço Sheila, que mandou um dos produtos que vocês vão estar ouvindo aí ao longo do episódio, vai ser um dos nossos patrocinadores, beleza? Então aumenta o volume e segue aí no nosso episódio que tá engraçado e informativo demais pra vocês, beleza? Brigadão, aquele abraço, show! Fala galera que tá ouvindo aí o nosso querido Quark Podcast. Hoje, como vocês já devem ter ouvido previamente, nós vamos falar sobre os mitos quânticos, né? E hoje aqui, como sempre, tá eu, o Fefe e o Luiz. E... Alô! Fala aí, galera. Alô! Salve, salve. Então hoje aqui, o intuito desse programa é basicamente reprogramar você quanticamente para você não cair no charlatanismo dos mitos quânticos, beleza? É isso aí, então... a gente vai sair reprogramado daqui. Isso mesmo, reprogramação no seu íntimo, da sua energia quântica. Então, para situar aqui vocês primeiro, né, do que a gente vai falar, existem muitos termos, né, que são utilizados por esses charlatões aí, que envolvem, né, assim como a gente viu lá no episódio sobre a Terra plana. Se você não ouviu, volta lá a ouvir. Mas basicamente a gente vai falar sobre as pseudociências. E a pseudociência, o núcleo dela, digamos assim, é basicamente utilizar de termos científicos para direcionar você a um pensamento, alguma coisa assim que eles queiram, tá? Então, aqui no caso dos charlatões quânticos, né, a gente vai falar então de alguns termos científicos que eles utilizam para se aproveitar, né, e tá dizendo aí o que eles vão mudar na vida de vocês ou na vida de quem cai nesse tipo de pegadinha, não vou dizer pegadinha, mas é nesse tipo de enganação. E como sempre, eles cobram muito bem por isso, né? Não, então a gente vai chegar lá, Mas assim, eu, nesse sentido, nesse tema aí, acho que eu sou mais por fora de vocês dois aí, porque não sei nada de física quântica. Por isso que eu preparei aqui, para a pessoa como você, eu preparei uma breve introdução sobre alguns conceitos aqui que são utilizados, tá bom? Então, agora eu quero que você me passe isso. Eu quero beber da fonte do conhecimento que você está colocando na minha frente e falando, desfrute. Quero sentir o doce sabor do néctar quântico que você tem aqui, que você trouxe pra gente, cara. É por isso que eu acordei hoje de manhã. Pegue sua canetinha e anote os terminhos. Pode ser uma caneta normal ou tem que ser uma caneta quântica? Tem que ser uma caneta de quarks. De quarks. Então, beleza. Patrocinado pelo Quark Podcast. Então, aqui, primeiro, a gente tem que separar o que é mecânica clássica da mecânica quântica, né? Então, existe a mecânica clássica. A mecânica clássica, ela trata basicamente de fenômenos macroscópicos, tá? Então, é onde a gente estuda lá a mecânica newtoniana e o objeto de estudo dessa mecânica aí, então, são os estudos que a gente tem em dimensões palpáveis e também são visíveis a olho nu. Tá? Então, alguns exemplos, né, pra gente pegar lá quando a gente estava na escola, ou se você que está ouvindo ainda está na escola,
São aqueles exercícios lá, aquela temática que envolve movimento de bolas, carros, aviões, quedas, lançamentos, essas coisas, tá? Aquele que a gente ignora atrito, gravidade, resistência do ar. Isso, aí você tá pegando numa forma ideal, tá? Na verdade, o atrito tá sempre ali, alguma coisa está sempre tirando a energia dessa movimentação, tá sendo perdida de alguma forma, mas nos casos aí que a gente sempre estuda na forma básica, a gente acaba analisando para um conteúdo na forma mais fundamental, então que a gente evita alguns problemas para se ter um estudo mais aprofundado sobre aquele assunto, tá bom? Então por isso que a gente acaba evitando aí a utilização do atrito nesses casos, mas o atrito tá lá, mesmo que a gente não conte, beleza? Então a mecânica quântica é essa parada que a gente viu do ensino médio, daqueles exercícios. Não, é mecânica clássica. Errou! Isso, Tá, reprovado da caneta quântica, não funcionou aí, cara. A newtoniana, então, é essa daí que tem essas situações bem reais, tipo, Joãozinho precisa empurrar essa caixa de 60 quilos por 100 metros. Morra Calcule o acima. trabalho. Entendi. Então essa aí é a clássica, Isso. Não tem quântico, coach disso aí, né? Não. Mas poderia ter, né? Seria interessante, cara, os caras inventar um novo coisa. Reprograme o seu atrito. Daí seria o coach clássico, daí já fica atrasado. Tá, e isso realmente mecânica clássica porque ela surgiu antes, ela Isso. é a old school mesmo? Isso, é porque é a old school. Então, boa parte do que... Na verdade, tudo que tinha que ser explorado na mecânica clássica já foi explorado, foi bem definido, né? Ali pelas descrições das leis, tanto pelas leis de Newton, mas também por outros estudos ali dentro dessa parte da mecânica clássica, né? Então a gente consegue descrever muito bem, tanto que prédios, pontes, essas coisas que a gente utiliza aí no dia a dia, elas acabam funcionando bem porque a gente tem conhecimento do que, na verdade, consegue fazer uma predição, né, do que vai ser preciso para comportar aquilo, né? Não só de prédios, construções, mas também de automóveis, essas coisas que a gente precisa fazer um pré-estudo, né, de como que esse corpo vai se comportar ao longo do tempo ali, quando ele for utilizado. Então aí tá a mecânica clássica, a gente tem um bom conhecimento sobre ela, certo? E aí, dentro da mecânica clássica, a gente também tem uma coisa que é a mecânica ondulatória, que acaba estudando as ondas sonoras e ondas do tipo de superfícies, como em lagos. E esse tipo de mecânica, ele acaba descrevendo os corpos que variam a posição periodicamente no tempo, né? Então a gente tem, digamos assim, uma oscilação. Como eu acabei de citar, né? As ondas, ocorre, né, uma vibração, uma oscilação ali com um período de tempo. Mais pra frente eu vou exemplificar um pouco melhor essa parte da ondulatória, mas aqui nessa parte da ondulatória que a gente tem que destacar é que é onde surge um termo que é utilizado muito pelos charlatões quânticos, né, que é o termo de frequência, né? Eles acabam usando muito frequência, energia, e aí é onde a gente acaba precisando dar uma definição para essa frequência. Mas antes, agora eu vou explicar o que é a mecânica quântica, tá? Então, a mecânica quântica, de uma forma resumida para vocês, é a mecânica que acaba descrevendo objetos microscópicos. Então, os objetos como átomos e elétrons, aquelas partículas que são, né, do mundo microscópico. Não que a gente necessariamente, se eu olhar no microscópio, eu vou acabar observando um elétron em um átomo, né? Isso acontece em tipos específicos de microscópios, mas isso que está envolvendo a mecânica quântica, né? São a descrição desses corpos que são minúsculos ali, que não são visíveis a olho nu, e também a gente não acaba tendo uma intuição com o que a gente tem convivência no dia a dia, né? Fazendo uma correlação com a mecânica clássica, a gente tem uma vivência, né? Desde pequeno a gente observa a movimentação das coisas e tipo, a gente já sabe como que aquilo, qual que é o destino daquela coisa, né? A gente já conhece aquele movimento, digamos, da bola rolando, a gente sabe como é que ela se comporta. Já quando a gente parte para a mecânica quântica, isso já é contraintuitivo. Algumas coisas do mecânica quântica, digamos, a maioria, ela é contraintuitiva. Então, se a gente pensa em o comportamento das partículas no mundo quântico, elas acabam não fazendo muito sentido
fazendo uma correlação com o que a gente observa no dia a dia, entendeu? Então, a mecânica quântica, ela é um novo conjunto de leis físicas para suprir essa falta que a mecânica clássica não conseguia explicar do mundo microscópico. Isso aí, porque não tem uma unificação, sabe, da mecânica clássica com a mecânica quântica. Tem coisas que não convergem, tipo, para você fazer uma teoria que seja, que unifique todas as teorias, você precisa englobar outras teorias dentro dela, né? Então, a mecânica quântica e a mecânica clássica acabam não conversando entre si, e por isso a gente não tem teorias que unifiquem. Tem teorias que tentam unificar, como é a teoria das cordas. Eu já vou me adiantar nesse ponto aqui, já que a gente chegou nesse assunto, né? Que a teoria das cordas, ela nada mais é uma forma de tentar unificar essas duas teorias do mundo quântico com as explicações do mundo macroscópico, tá? Então, mas na verdade ela tenta unificar mais a parte da mecânica relativística de Einstein, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. Mas é basicamente isso que ela tenta explicar, tipo, unificar essas teorias para se ter uma teoria que acaba explicando tudo dentro de uma só. Só fazendo um adendo, a mecânica quântica, na real, ela surgiu porque os cientistas da época estavam estudando determinados fenômenos, que daí o Lulu pode explicar melhor, como, por exemplo, efeito fotoelétrico, radiação do corpo negro. E eles tentavam aplicar a física clássica, a mecânica clássica nisso daí, e não dava certo. Davam uns cálculos absurdos, uns resultados absurdos. E daí, por conta disso, surgiu-se a mecânica quântica. Então, meio que antes da mecânica quântica, só existia a mecânica, né? E eles estavam tentando explicar os fenômenos com as leis físicas que eles já tinham. Então, foi bem um negócio assim, bem de se fazer ciência mesmo. Eu vou tentar explicar um fenômeno baseado nas leis que eu tenho, mas como não tá dando certo, eu tive que propor novas hipóteses. Foi por aí que surgiu, assim. É isso aí. E eu vou, na verdade, no episódio, no conteúdo complementar desse episódio aqui, o que eu vou estar fazendo e soltando lá no Instagram e no YouTube pra gente, vai ser justamente essa explicação aí de como surgiu a quântica, tá? Então, pra gente não se aprofundar tanto aqui nessa teoria de como surgiu, o que é... pra gente estar falando um pouco mais, né, do charlatanismo ali, o conteúdo complementar disso aqui vai ser justamente como que surgiu a mecânica quântica ali nos primórdios e o que ela tenta explicar, tá bom? Show do milhão. Então nos sigam aí nas redes sociais, fiquem ligados. Quarto Vocês vão ver podcast lá, no Instagram. outro conteúdo complementar vai ser o Luciano empurrando uma caixa de 60 quilos. A caixa quântica. Ignorando o atrito e a resistência Se você do ar. desprezar o atrito, fica mais fácil mesmo, cara. É. Isso aí. Então, né, voltando às explicações, então, isso daí é a mecânica quântica, de uma forma muito geral, explicada para vocês, tá bom? Então aí, se o Luiz entendeu o que a gente tá falando, eu acho que a gente pode dar sequência. Nossa, me chamou de... Ô, cara, você falou que era o único que tinha menos conhecimento aqui, cara. Não, se o Luiz conseguiu entender, qualquer um vai ter entendido, cara. Então, você conseguiu entender? Consegui. Então todo mundo entendeu. Então você tá reclamando do quê, cara? É que eu me senti ofendido nesse momento. Não se sinta ofendido. E se você não entendeu alguma coisa que a gente acabou falando aqui, ou se você quer complementar o que a gente falou, mande um e-mail para quarkpodcast@gmail.com, que a gente vai estar respondendo aqui e fazendo uma leitura de e-mails, um compiladão aqui, para a gente estar complementando os nossos episódios aqui com a participação de vocês, ouvintes. Isso aí. Então, voltando para as explicações antes da gente dar início, antes da gente chamar os patrocinadores, né? Eu vou explicar para vocês primeiro o que é a frequência, tá? Então, a frequência nada mais é do que o número de vezes que uma oscilação ela é realizada em um período de tempo, tá? Então, basicamente aqui, fazendo uma exemplificação, imagine que você é uma criança lá, ou você é adulto mesmo, pode ser. Você pega e senta naquela balancinha lá do parquinho, você puxa a tua cadeira para trás e você tira teus pés do chão e você é abandonado. E você chega lá na frente e retorna para o ponto inicial, certo? Você fez uma oscilação, tá? Então você estava no ponto inicial, foi a um outro ponto final e retornou ao ponto inicial. Então isso aqui você acabou realizando uma oscilação completa, certo?
E a frequência, ela diz respeito ao tempo que você... quantas oscilações você realiza em um determinado tempo. Tá? Então, se você realizar essa oscilação, você levou 1 segundo para chegar lá no final e voltar para o início, né? Você fez uma oscilação, você faz, né, uma oscilação por segundo. Então, essa é a tua frequência de oscilação, no caso do balanço do parquinho. Se a gente desconsiderar o atrito, né, já que a gente tocou tanto no atrito aí, e se você continuar oscilando para frente e para trás, a gente acaba desconsiderando, né, a perda de energia por causa do atrito. Então, basicamente, você ia realizar uma oscilação ali durante 1 segundo, enquanto você está se balançando no balanço. Certo? Tá, essa oscilação nós estamos falando de onda, né? Isso, oscilação no mundo macroscópico. Mas... isso é mecânica clássica. Clássica, mas essa mesma definição de frequência se aplica no mundo quântico. Tá? Então... olha, ó. Plot twist. Plot twist, porque eu vou definir isso melhor lá no conteúdo extra, mas os estudos que estavam sendo realizados eram com relação à emissão era com relação aos estudos da emissão dos corpos negros, tá? Então, um corpo negro nada mais é do que um corpo que absorve toda a energia que é incidida sobre ele, tá? E esse tipo de corpo, ele estava sendo estudado, e nesse caso, então, eles chegavam a um impasse, que era a chamada catástrofe ultravioleta, né? Então, essas energias aí, elas acabavam destoando muito da teoria. E aí, essa energia, ela tendia a ser infinita com relação na frequência que eles estavam obtendo experimentalmente. Experimentalmente não, teoricamente. Tá? Então, isso aqui pode fazer um pouquinho de bagunça na tua cabeça nesse momento. Qual que é a relação de energia com a frequência? Mas é aí que a gente parte para tal da quantização. Porque, imagine aqui, ó, eles estavam tendo esse problema da catástrofe ultravioleta, e a solução que Max Planck acabou formulando, né, ele fez um postulado para isso. Esse postulado, então, dizia que essas energias elas tinham que ser quantizadas em pacotes definidos de energia, tá? Então, a energia, ela é representada, ela não pode ser fracionada. Tá? Eu não posso ter metade da energia, digamos que eu estou relacionando a energia do elétron. Eu não posso ter metade da energia do elétron, eu só posso ter uma quantidade de energia do elétron inteira. Tá? Então, essa energia só pode ser definida como um número inteiro da energia que eu estou estudando, digamos assim. Tá? Então, nesse postulado, ele formulou a equação da energia quantizada. Tá? Então, a equação da energia quantizada, ela é E de energia, que é igual a N, que é um número múltiplo inteiro, tá? Então, não tem frações, de H cortado, que é a constante de Planck, que foi o que ele postulou e acabou solucionando todo esse problema, vezes a frequência. Então, aqui dentro dessa equação da energia, né, que Planck postulou, ela acaba sendo a solução para a definição da energia lá que estava tendo problema com os estudos de corpos negros. Beleza, Luiz? Então a frequência daí porque a equação que, digamos assim, deu origem, abriu as portas dessa mecânica quântica, utiliza da frequência nela. Na verdade, a frequência está intimamente ligada com a energia, tá? Então, os estudos que eles estavam realizando com a radiação do corpo negro, né, a radiação que era emitida desse corpo negro, elas estavam relacionando a energia com a frequência. Tá? Por isso que nessa equação ele acabou postulando uma constante. Tá? Então, a constante dele, a constante de Planck, foi o que conseguiu organizar, digamos assim, esse problema que eles estavam tendo na catástrofe ultravioleta. Tá? Mas a relação de energia com frequência, eles já sabiam dessa relação, mas a relação da energia, o problema que estava tendo era com relação à frequência subir muito e, consequentemente, a energia ela tenderia para o infinito, entendeu? E aí esse postulado veio para corrigir. Isso é a catástrofe ultravioleta, então. Era que na teoria, quando se fazia a conta, a frequência subia a ponto de ultrapassar o espectro ultravioleta. A energia, a frequência ultravioleta, na verdade a gente tem, né, o espectro visível, ele vai do infravermelho, na verdade ele vai do vermelho até o violeta, né? E aí acima do violeta quer dizer
que ele é ultravioleta. Então essa energia, essa frequência de emissão da luz, ela já não é visível, né, aos olhos humanos, e aí ela é chamada de ultravioleta porque ela acaba ultrapassando essa barreira ali. Então a radiação que estava sendo emitida, então ela tinha frequência superior à ultravioleta. E aí isso é o que é o resultado da catástrofe ultravioleta. Então essa frequência, com os estudos teóricos que se tinham naquela época, eles acabavam tendendo para o infinito. E consequentemente essa relação com a energia demonstrava que a energia também ia tender para o infinito. Mas isso na prática não estava acontecendo. Tem até um lance, cara, que eu posso estar falando uma merda, mas eu acho que não. O Lulu me corrige se eu estiver errado, que segundo esses cálculos aí, aplicando a mecânica clássica, até na temperatura ambiente, tipo, pelo que eles previam, o corpo já poderia estar, tipo, emitindo radiação de alta intensidade, sabe? Coisa que a gente não vê. Tipo assim, imagina você a 25 graus um dia normal, você tá emitindo luz, assim, alguma parada. É algo nesse sentido que o cálculo previa. É que você não me viu indo na praia e tirando a camiseta pra você ver o quanto de luz que eu não emito, velho. Too sexy for my show. Então, quem sabe você viola a mecânica quântica aí, cara, e a gente não sabe. Viu? Eu sou um coach. Você aprendeu as leis do universo e você não precisa seguir elas. Tá, então, como a gente já teoricamente entendeu, então isso daí foi a origem da mecânica quântica, que foi basicamente a quantização das energias, tá? Então, a relação da energia com a frequência, ela já está definida. Então, a energia que a gente trata fisicamente, ela é uma energia que é do tipo mensurável, tá? Então, essas energias a gente pode calcular experimentalmente e determinar teoricamente esse tipo de energia, tá? Então, só dando um ganchinho para a gente começar a chamar os nossos patrocinadores, é que as energias que eles tratam, né, no mundo quântico, o coach quântico, é a energia espiritual, tá bom? Então é esse o gancho que eu deixo, que chama o patrocinador. Como você tem se alimentado? Esse sal da vovó é passado. Quantos problemas de saúde você acha que ele já lhe causou? Você se sente triste, cansado, com dor de cabeça, com dor de barriga, não consegue ir ao banheiro, tem dificuldades para fazer novas amizades, não consegue arrumar emprego, tem unha encravada, problemas de ereção, se irrita facilmente, não consegue falar. Então você precisa do sal do Schrödinger, um sal com todos os benefícios que o seu corpo e sua alma precisam. Ele funciona porque conta com a mais alta tecnologia desenvolvida e escondida a 7 chaves pelos físicos quânticos. E agora estamos trazendo todos os benefícios quânticos inteiramente para você. Saia do Schrödinger, realinhe o seu bóson de Higgs e vibre com frequências positivas. O Ministério Quântico adverte: sal do Schrödinger pode ou não salgar sua comida. Então, agradecer aí a nossos patrocinadores por esse recado simplesmente especial. E agora vamos começar a trocar uma ideia sobre o que é, então, o coach quântico, né, cara? Esse produto maravilhoso que o século XXI está proporcionando pra gente, que enquanto os físicos estão lá preocupados em só criar problemas, os coaches quânticos estão pegando essa teoria e resolvendo a vida das pessoas, né? Não é isso mesmo? Todo mundo tá solucionando a vida de todo mundo. Claro, o meu coach quântico me ajudou muito, com certeza, cara. Né, cara? Porque a gente tá ali, a gente tá no universo, né? Que é regido por... Aliás, eu nem vou fazer essa encenação. Eu já quero começar aqui falando uma coisa que me deixa muito puto, cara. Que é o seguinte, eu adoro a expressão leis do universo. Porque elas existem, né? São leis da física que explicam como o universo funciona. Só que os caras do coach quântico usam isso daí. E agora, tipo, toda vez que você vê alguém falando leis do universo, você não dá moral pra essas pessoas. Então, o complicado é o que nós falamos aquela vez no primeiro episódio lá da Terra Plana, né? Tipo, por essas ideias mirabolantes irem pra frente, a galera tenta usar termos científicos, palavras complicadas para tentar falsamente embasar o seu argumento com esses termos complicados, né? Porque você fazendo uma pesquisa rápida sobre coach quântico na internet, entrando em sites dos coach quântico, você vê os slogans deles e tipo, você já imaginou a sua vida, você melhorando a sua vida com exercícios mentais e espirituais que são baseados na física quântica e não sei o que. Então, tipo... comprovada.
E querendo ou não, a física tem um monte de nome massa, cara. Ali, a catástrofe do ultravioleta, era isso aí mesmo, já até esqueci. Isso daí é nome de banda. Porra, como massa o suicídio quântico, ou então tem tipo... Suicídio quântico eu nunca vi. Isso aí, né, eu vi, é um exercício mental da física lá. Posso estar falando... Tem bilhar quântico. Tem umas palavras legais, né, tipo quark. Já pensou um podcast, cara? Meter esse nome no podcast e colocar um pato lá, velho, ia ser muito massa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All No, God! No, God, please, no! No! Mas então, eu acho que isso atrai um pouco a galera, porque parece algo super complexo e que deve funcionar. Tem aquela história que a gente já falou em episódios anteriores da conspiração, né? Que ela é meio gostosinha, né? Tipo, ela se aproveita de uns conceitos que a galera não sabe. Então, assim, mecânica quântica não é uma conspiração, mas é uma, de certa forma, se assim, pra galera da academia é difícil, imagina pra quem tá fora desse meio, que nunca ouviu falar, não sabe nem o que é um átomo, vai saber o que é a mecânica quântica. Então os caras conseguem se aproveitar, e principalmente porque a quântica ela tem alguns termos bonitinhos, como energia, como frequência. Na verdade, são coisas que a gente utiliza, são palavras, né, que a gente utiliza no dia a dia, né? Podem dar outros sentidos, né? Então, apesar de na física a energia ter um conceito específico, a gente acaba utilizando esses termos no nosso dia a dia. Nesse ponto que eu queria chegar, tipo, a gente fala assim pessoas falam, independente da crença, assim, vibrações positivas, boas energias, não sei o quê. E daí os caras vão por esse viés e começam a aplicar a quântica, como se você souber os princípios quânticos, você consegue gerar energias positivas para mudar a tua vida. Porque você vai ler algum conteúdo de física, o cara vai estar falando sobre energia, frequência, só que são energia, frequência como fenômenos físicos, não como essa crença popular de eu estou emitindo frequências positivas ou negativas. Só que daí você consegue aproveitar, se essa fórmula aqui mostra que se eu aumentar a minha energia, tô viajando aqui, mas se eu aumentar a minha energia, eu diminuo a minha frequência, então quer dizer, eu aumento a minha frequência, quer dizer que se na minha vida eu for uma pessoa mais ativa, porque eu vou estar tendo mais energia, eu vou vibrar em frequências mais altas e mais positivas. Então, é bem isso que eles falam, cara. Porque, imagine, eu tô tendo pensamentos positivos. Isso vai diminuir a minha frequência e, consequentemente, a minha energia vai ser diminuída. É justamente o que, na verdade, relatos, né? O que eu acabei achando ali na internet é bem isso mesmo. A moça lá tá dizendo coisas que acabam reduzindo a tua energia quântica, né? Então, pensamentos positivos. Isso aí tá reduzindo a tua frequência e, consequentemente, reduz a tua energia. E reduzir a energia quântica é bom? Porque se eu tenho pensamento positivo, reduz a energia? Não. Com pensamento positivo, tua energia... A frequência, ela é diretamente proporcional à tua energia. Então, se a tua frequência aumenta... A tua frequência não, cara. Nós estamos falando de quântica, de verdade. a equação que eu citei lá atrás, da energia, ela é diretamente proporcional à frequência. Então, se você distorce isso daí, agora falando de energia quântica espiritual, aí o pensamento negativo, ele vai diminuir a minha frequência e, consequentemente, diminuir a minha energia quântica. Entendeu? Então é pensamento negativo, aí que você falou lá atrás, positivo. Você tá ensinando a galera a mudar o mindset errado aqui, velho. Tem que mudar o mindset do jeito certo. Coach reversa, né, cara? É o arqui-inimigo. Mas, cara, já que nós estamos nessa, eu peguei num site aí um texto sobre coach quântico, que eu não vou falar qual site que é pra não dar credibilidade. Wikipedia? Não, é um site de um coach mesmo. Não, cara, o Wikipedia é mais confiável do que essas porra aí, velho. E assim, o cara fala, coaching é uma metodologia que tem por objetivo promover a performance de uma pessoa ou grupo de pessoas, beleza. Já quântico é um termo que diz respeito a uma teoria que acredita que todos os seres humanos são compostos por energia. O que você me diz aí, físico, dessa definição de quântico? Tá errado. A parte do coach tá certo. Eu lembro de ter lido, não sei se você mandou pra gente antes. Meio que foda-se, a parte do coach. A parte do coach tá totalmente certo, mas a do quântico tá totalmente errado.
Porque ele já joga pra parte espiritual ali, parte do emocional, e não tem ligação nenhuma. Então, e esse liquidificador de merda ainda respinga na biologia, né? Porque... Reprogramação do DNA. Não só isso, eu vi também que era num site de outro coach que falava sobre a física quântica e métodos epigenéticos para melhorar a sua vida. Então são termos, eles pegam de todas as áreas da ciência para tentar lucrar em cima, né, cara? Porque esse termo epigenético que eu vi em várias palestras de coaches quânticos não tem nada a ver, cara. São mecanismos, são fatores que mudam o fenótipo do animal, mas sem mudar o DNA, sabe? Então são questão de coisas de partes dos DNA que são inibidas e não se expressam. E assim, o mais absurdo é que tipo, você vai reprogramar o seu DNA para obter sucesso. Primeiro que assim, não tem como você reprogramar o teu DNA de maneira alguma, assim, não é apesar de parecer um código, é um código genético, a gente consegue ter algumas mudanças que podem ser feitas no DNA, mas não é uma mudança no teu DNA que vai fazer você ter sucesso na tua vida, vai fazer teus investimentos darem certo, você ganhar uma promoção no emprego. Aí a gente vê uma coisa que é comum a todos os coaches quânticos, né? Que o foco principal é de fazer eles sempre começam, né, isso daí com um propósito, com o intuito de mostrar o teu propósito nesse plano. Qual que é o sentido da vida nesse plano? Cara, se a gente for olhar por um lado científico, a gente tá aqui só vivendo, né? A gente não tem uma missão especial para cumprir aqui nesse plano, como chama. Cara, o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas, velho. Que é o sentido que o DNA é codificado. Isso é uma piada da biologia. Essa eu não tinha pegado, mas agora eu tô sabendo. É, isso aí. Obrigado por explicar. É porque tem uma ponta do DNA é 5 linhas, a outra ponta é 3 linhas. E daí a transcrição do DNA é feita dos 5 linhas por 3 linhas. Isso é só queria me aparecer agora. Obrigado. Então agora a gente já sabe que a vida tem um sentido. Você sente dores na coluna? Já foi em vários médicos e nunca resolveu esse problema? Então você precisa conhecer o colchão quântico alinhador de elétrons. Baseado na física quântica, o colchão utiliza uma tecnologia inovadora que a ciência escondeu de você por muitos anos. O colchão é feito com metais nobres como titânio e paládio, que ajuda a drenar o cansaço do seu dia a dia. A energia do colchão entra em contato com a região da dor e altera a vibração dos seus elétrons, para que você não sinta mais dor. Adquira já o seu e livre-se das dores para sempre. Colchão quântico. É igual a um colchão normal, mas nós cobramos o dobro do preço. Mas assim, tem uma coisa, né, cara, que a quântica, ela é uma descrição de fenômenos que a gente observou relacionados ao mundo microscópico, a partículas atômicas, subatômicas, né, átomos, elétrons e tal. Só que assim, vou falar em português claro. Os átomos estão cagando pra você, cara. Sabe? Não tem nada a ver. Eles têm esse comportamento porque eles têm esse... Os átomos estão cagando pra você. Caralho, abriu a Twitch aqui, porra, sai. Eles têm esse comportamento porque eles têm esse comportamento. Na verdade, não existe um propósito deles se comportarem assim. O que acontece é que eles se comportam dessa forma e nós, né, através da ciência, conseguimos descrever na nossa linguagem como que esse comportamento acontece. Só que aí vem o que o coach diz, assim, cara, que as vibrações negativas, elas fazem com que os teus elétrons, teus átomos, eles vibrem numa frequência ruim. E por isso você não vai ter sucesso, você vai estar infeliz, você vai ter dores, vai ter doenças e tal. E daí se você vibra na frequência certa, você não vai ter nenhum desses problemas. Você vai ter dinheiro, sucesso, saúde. Só que, tipo, isso não existe, cara. Me faltam palavras para eu tentar explicar isso daqui. Mas é que as coisas são do jeito que elas são. As partículas se comportam daquele jeito. E não tem como mudar isso. Isso é um pouco do nosso antropocentrismo. A gente
pra gente é legal parecer que o mundo funciona pra gente. Então, se as partículas vibram de tal jeito, vai afetar a minha vida. Se tal coisa vai ser minha vida. Eu não tô tendo meu sucesso porque o universo está contra mim. Eu não tô vibrando. Na verdade, assim, a tua relação com o universo, infelizmente, é triste, mas é mínima. Sabe que a gente é um pontinho minúsculo numa vastidão. É verdade. A gente não é... O universo não tá indo contra você ou você tá indo contra o universo. O universo tá cagando pra você. Pois é, esse é o Cultiverso. Exatamente. Eu tô fazendo esse papel aqui hoje. Então, deixa eu pegar um trecho aqui. O pensamento representa uma forma fundamental de energia irradiada pela alma. Quando esse está infundido de emoções negativas como as do medo, do ódio, da inveja, blá blá blá, verifica-se um deslocamento dos elétrons de suas órbitas atômicas, ocasionando o sofrimento, as doenças, o fracasso. Meu Deus, velho. Então quer dizer que o teu pensamento, né, ele é uma energia mágica que afeta os seus átomos, os seus elétrons, as suas órbitas atômicas. A inveja que os outros têm de você afetam os elétrons e assim fazem os elétrons saltar de camadas. Exatamente, as suas órbitas atômicas. Você vai sair brilhando. Você vai sair brilhando. É o teste chama da vida real. Aí é que tá, cara. Isso daí é o salto quântico. Isso é o salto quântico. O salto quântico, na realidade, o que acontece é quando um elétron é excitado, ele passa a ter mais energia, mas ele quer ter uma energia natural, né? Ele quer ficar ali neutrozinho como ele estava antes. E para ele retornar ao estado natural dele, ele emite novamente essa energia que ele tinha recebido e retorna para o estado fundamental. E aí isso é chamado o salto quântico, que é o retorno do elétron que foi excitado. Então se você quer brilhar na sua carreira, você quer ter uma vida de luz, você precisa ter vários saltos quânticos nos seus átomos. É isso aí que eles falam, que daí você usa o salto quântico como isso, que você vai crescer na vida, você vai dar um salto quântico, você vai melhorar a tua vida aí com essa mentoria do charlatão. Então, isso, o que a gente falou ali, acho que é até legal a gente falar desse teste chama e salto quântico, é que tem um experimento que eu da biologia fiz da faculdade, então acho que vários cursos fazem, que é você queimar sais diferentes, né, pra ver a cor que a chama fica. E acho que os piá sabem explicar melhor do que eu isso, mas o fogo a gente está adicionando uma energia no átomo e fazendo ele, excitando esse elétron, né? E daí quando ele retorna para o seu estado normal, essa energia que tinha sido adicionada nele é liberada em forma de luz e depende do sal tem uma cor diferente, é bem bonitinho assim. Isso, foi ver que químico, ele pode fazer um vídeo ilustrando isso daí. Ele queima sal na casa dele todo dia para ver a luzinha amarela. Mas isso aí. Então são conceitos verdadeiros que estão no meio acadêmico, estão no meio da física, só que a galera quase que personifica esses conceitos, eles trazem para uma realidade esotérica, né? Então, a emissão de luz que o elétron causa, para eles, na verdade, vai ser a emissão de luz da sua vida. Então, eu acho que nada mais é do que eles dão nomes, eles querem fazer a coisa parecer mágica. Mística. Mística, é pra chamar o termo atenção. Científico é pra parecer místico. Só que, pra mim, o que não me desce, cara, que é tão charlatanismo assim, é assim, se o cara tem a fórmula secreta pra ter sucesso na vida, reprogramar seu DNA pra ganhar dinheiro, pra tudo mais, por que caralhos ele tá vendendo curso quântico e não tá milionário, velho? Mas é que é o princípio do propósito da vida dele nesse plano, cara. Ele tem que passar isso pra frente, porque por que ele vai deixar isso só pra ele? Ele tem que ajudar os outros a crescerem também. Esse é o salto quântico do coach quântico. Em vez dele aplicar as técnicas dele, ele ensina essas técnicas para os outros terem sucesso na vida, enquanto ele vive de vender curso. Isso, só que ele cobra um preço exorbitante para isso. Não é nem isso, cara. Na verdade, ele já aplicou as técnicas, ele desenvolveu essas técnicas para ter sucesso e fez sucesso, mas agora o cara tá tão feliz, tão pleno, que ele quer ensinar você a ter sucesso.
Mas ele só fez sucesso vendendo esse curso. Antes dele começar a vender, ele... Então, é aí que tá. Mas é a forma que ele vende o conteúdo, né, cara? Tipo, eu tenho o segredo pro sucesso e eu vou ensinar ele pra você por R$500 nessa palestra. Tipo, eu sou sei lá, um grande empresário que fali minhas 3 tentativas de negócio e agora eu vou ganhar minha vida ensinando você a abrir um negócio. Mas ó, deixa eu falar pra vocês aqui. Quando a gente procura num site, entra aí no Google e pesquisa mentoria de coach quântico. Se entra no site da pessoa... Não, eu tenho uma extensão no meu navegador que não deixa eu ver essas coisas. Mas desativa ela e procura. E daí, quando você vai ver quem que é, né, a pessoa quântica ali, a pessoa que é o coach, você vai ver relatos, né, de coisas como isso aqui. Olá, meu nome é tal, eu sou Master Coach de realização profissional especialista em física quântica. Ó, a pessoa está se garantindo que ela é especialista em física quântica. Então ela deve ter alguma formação em quântica, né? É isso que eu espero de uma pessoa. Joga no Lattes. Não tem Lattes. E aí, se você desce nessa descrição da pessoa, aqui tá escrito: procure um profissional de coach sério e certificado. Porra, essa mulher aqui, cara, ela tem que ser formada em física. E aí eu vou ver aqui, ó, veja minhas certificações. Ó, as certificações. Formação em Master Coach, Profissional Coach Certification, Personal Coach, certificado pelo Instituto de Coaching. Meu então Deus, tudo cara. coach, cara. Eu procuro aqui, ó, a graduação em comunicação social com ênfase em marketing e pós-graduação em gestão administrativa. Eu achei uma aqui, ó, que atualmente ela cursa mestrado em ciência quântica e liderança consciente pelo programa Quantum Activism na Índia, sob orientação do PhD em física quântica Amit Goswami. Eu já vi, não sei se chegaram a ver esse tempo atrás, era um meme do cara falando que fez mestrado pagou não sei quanto lá e fez um curso e era um mestrado em alguma coisa. Tipo, uma coisa esotérica assim também. Então, tipo, os caras dão nomes de mestrado e graduação, só que não quer dizer que seja uma graduação oficial, assim, tipo um mestrado de 2 anos. Né? Não, cara, aqui no Brasil não tem isso certificado, porque para você ter um mestrado de verdade em alguma coisa, tem que ser certificado pelo MEC. E a gente vai ver isso daqui, pelo menos aqui no Brasil não tem nada certificado assim. Agora, como é que funciona lá fora, eu não sei como que as instituições de educação tratam isso, né? Porque tinha que tratar igual é tratado aqui, não tem certificação, não é válido como uma coisa educacional de verdade, né? Tipo, é um curso que você faz ali na esquina e beleza. Pois é, mas se o cara vai lá e faz um curso de 1 semana e ganha um certificado de mestre em coach quântico, ele vai vender o seu produto falando que ele é mestre em coach quântico, ele é especialista em coach quântico. A certificação não importa muito nesse sentido, porque assim, o cara fala, sou mestre em coach quântico pela Universidade da Índia. Quem que vai conferir, cara? Sabe, tipo assim, uma grande parcela das pessoas vão, o cara é mestre, velho. Né, não, quem vai comprar esse produto aí não vai conferir. Você vai ver a formação do cara é uma palestra sobre mudar seu mindset e pensar positivo. E daí essa é a formação do cara. Mas, cara, se você pega esse site aí, você pega... Tem outro site que eu achei aqui que é resultadosquânticos.com. E aí, se você entra nos mentores, tem uma galera que é mentor aqui dentro desse negócio. Normalmente eles colocam isso daí como, sou apaixonado pela mecânica quântica, física quântica, essas coisas. E aí, muitas vezes, quem está explicando isso daí, digamos, eu vou vender meu produto, eu sou coach quântico. Os físicos quânticos, eles têm focado muito nessas coisas de explicar a origem da energia que eu sinto, o meu espírito. Cara, físico que é físico, tá cagando para isso. E não existe a profissão físico quântico, tá? Como a gente vê em muita gente falando aí, desses vendedores de produtos quânticos, os físicos quânticos. Não existe físico quântico, existe a pessoa que é formada em física que estuda fenômenos dentro da mecânica quântica. O título dele não é esse. E as pessoas, para dar uma boniteza, uma lindeza no negócio, falar os físicos quânticos, mas isso daí tá totalmente errado também.
E além disso, a questão se expande a ponto de os caras vender produtos quânticos, né, cara? Então, é por isso que a gente tem tanto patrocinador aí, né, cara? Vamos chamar um patrocinador agora? Querem chamar? Vamos chamar o patrocinador. Então vai lá, patrocinador! O estresse do dia a dia está te deixando de cabelo em pé? Você está careca de saber que a crise econômica não vai parar nunca. Seus exames de saúde estão vindo cabeludos. Eu trouxe a solução definitiva para você. Não caia nesse papo enganador de sal milagroso ou colchão quântico. Estou aqui para te apresentar o shampoo epigenético, um shampoo comum e de boa qualidade que passa por um processo reconfigurante desenvolvido pelo IEV, Instituto Energia e Vida. Esse shampoo tem a capacidade de reprogramar o seu DNA inteiro e colocar sua vida de volta nos trilhos. Nós temos a versão rico extremo, rejuvenescimento pós-crise, promoção duradoura e cabelos cacheados. Não perca essa oportunidade única. Shampoo epigenético. Então, a maioria dos produtos que existem, os produtos quânticos aí, é mentoria, né? Eu tentei procurar ali precificação de quanto que é uma mentoria, mas eu acho que eles fazem tipo evento, sabe? E aí, nesse evento eles devem divulgar o preço deles, eles não devem deixar exposto assim tão fácil. Eu não sei se vocês conseguiram achar alguma coisa, mas eu acho que eles funcionam assim. Ah, eu já vi outros produtos quânticos, eu vi floral quântico para vender. Tá, então vamos falar disso. Tem o sal quântico, que na verdade se você entra no site do saisquântico.com, tem várias definições ali dos benefícios que os sais quânticos proporcionam para a sua saúde. E o estudo que relaciona, que é a base desse sal quântico, é o estudo realizado por um francês lá, que eu acabo não me lembrando o nome, mas se você entrar no sais quântico você vai ler. E esse francês, o que ele dizia era que ele estudou a água dos rios, do mar, não lembro. E essa água, ele encontrou os mesmos minerais que compõem o nosso sangue. E esse cara, velho, veja como ele é mágico. Ele tratou um cachorro, ele fez transfusão de sangue. Ele trocou o sangue por água do mar. E ele conseguiu curar esse cachorro, cara. Porque a água tem os mesmos minerais do sangue. E aí, o intuito do sal quântico é utilizar a água do mar, sem tratamento, sem refinamento, para trazer os melhores benefícios, os melhores minerais do mar para o nosso corpo, tá? Então aí... sem nenhum tratamento. Sem nenhum tratamento. Caralho, você só tempera a tua comida e você já está sendo tratado quanticamente. Pô, você já foram na praia, cara? O cara... Eu dava vontade de dizer, mano, você já foi na praia? Você já viu como é que é a água do mar, cara? Porra! Não, mas eu tô indignado ainda que o cara botou água do mar no cachorro, velho. Aham. Coitado do cachorro, cara. Não, mas o cachorro ficou melhor, cara. Então, você daí tá comprovado. Então, e esse estudo tá publicado aonde? A gente consegue replicar esse experimento? Em site, cara. Em site. Você não vê em outro lugar, cara. É só site então que fala não sobre tá isso. Em nenhum repositório de artigo, não é replicável. É porque os caras, eles não querem usar da ciência hegemônica e que é dominada pelos não sei o que, sabe? É esses argumentos que eles usam. Porque ninguém nunca falou isso pra gente, né, cara? Eles estavam escondendo as 7 chaves. Porque, né, a NASA, junto com o governo brasileiro, não quer que você saiba disso, né, cara? Ah, então... Não, então ele deve ter feito isso mesmo, é lógico. Faz todo sentido, biológico isso acontecer, né, cara? E aí, mais uma coisa que o sal quântico promete é evitar, né, a diabetes. Porque ele evita a diabetes, porque como você come sal, você não vai desenvolver a diabetes. E esse é algo que ele promete. Ah, é lógico. Porque afinal de contas, se o açúcar deixa doce e dá diabetes, o sal que deixa salgado tira a diabetes. Já tá indo contra outra área de conhecimento muito bem conceituada, que é a homeopatia, né? Que aí seriam os semelhantes que se curam. Então era o açúcar que tinha que curar a diabetes. Aí, ó. Dá pra fazer uma rinha. É uma área, inclusive, muito bem respeitada aqui no Quark Podcast. A gente tem um episódio só dedicado a ela, se você não escutou ainda. E se rolasse uma rinha, velho? De um coach quântico e de homeopata? Mas aí que tá. O foda é que não vai rolar isso daí, porque geralmente o coach quântico é homeopata e vice-versa. Cara, tem mais uma coisa que eu vi, que os caras usam o sal quântico como isotônico. A água do mar, no caso. Cara. Me explique aí, Luiz. Qual que é o sentido biológico? Não explicar o que faz o isotônico?
Não tem O que faz isotônico? O que o sal com água vai fazer, cara? Não, assim, a água do mar não tem sal de cozinha nela, né? Elas são formadas por vários sais, tem muita coisa na água do mar na composição. Tanto, tipo, o cloreto de sódio é retirado do mar também, mas tem todo um tratamento e tal. Existem vários outros sais na água, mas um isotônico é um composto de sais que tá quantificado ali. Tá quantizado e ele serve para repor o sal que você perde numa atividade física por desidratação, né? Eu achei que ele ia acabar desidratando a pessoa quando você tomasse o sal. Depende, tem toda a questão da osmose, mas se a água do mar vai te desidratar, porque o nosso organismo não é feito para um ambiente tão salgado, então a gente vai perder sal pro meio sem ter muito mecanismo. Mas, cara, não faz muito sentido, tipo, o isotônico é um produto feito para aquela função, então a água do mar não tem a função de isotônico. Na verdade, a água do mar não deveria nem ser consumida, né? Eu acho que ela deve fazer mal pra saúde. Só que aí que tá, será que esse sal que os caras vendem realmente é a água do mar, velho? Eu acho que é o sal que eles dissolvem na água doce. Eles tiram do mar sem refinar. E aí eles usam esse sal na água doce pra fazer isotônico. Cara, mas tem floral quântico. Tudo que coloca quântico no nome se torna caro e super eficiente. Você consegue achar qualquer produto, você procura, você vai achar esse produto quântico em algum lugar. Como toda terapia milagrosa, né? É super caro, inclusive. Pagando bem, você tem a cura, você pode ter a cura na sua mão, né? Pra resolver a sua vida. E se você pagar muito bem pela instrução que os caras vão te dar. E se você não paga bem, a culpa é tua. Porque é você que não sabe alinhar teus elétrons do jeito certo. Eu lembrei agora e fui atrás, tem o famoso vampiro coach quântico, né? Vampiro, é bem isso, né? Uhum. Esse é o vampirista quântico. E ele tem uma palestra muito boa que eu tô vendo aqui, que é o JavaScript mental. Meu Deus, cara. Véio. Como atualizar o nosso JavaScript mental, velho. Tem a quiropraxia quântica também, que alinha a nossa espinha de chakra. E tem a hipnose linfática para inibir lordoses astrais. Isso é tudo proporcionado pelo vampiro quântico? Isso é tudo. O cara é multitarefas, velho. O cara faz os tratamentos pesado. Esse cara aí é bom. Mas esse cara aí é brabo. E é um exemplo, tem vários, né, cara? Coach quântico tem de tudo que é jeito. E é sempre com essas palavras, o JavaScript, epigenética, reprogramação, coisas que a gente fala, caralho, deve ser um negócio muito louco, velho. E daí você vai ver, ele na verdade vai falar, sorria e vibre numa frequência boa e você seja foda. Seja óbvio, caralho. E você pagou R$500 pra isso. Não, mas essas mentorias aí sempre tem algum título dessa forma. Que usa não só de conceito quântico, mas também de conceitos científicos. Que nem, tem um aqui que tem esse título: Magnetismo, Autoconfiança e Resultados. Então utilizou um termo ali da física, né, o magnetismo. Mas é que assim, às vezes o cara é um curso de você ter um detector de metal, por exemplo, pra você levar na praia e achar aliança, colar. Não, mas é autoconfiança e resultados. Mas é que você tem que ter autoconfiança pra você andar na praia com detector de metal. Porque... E daí quando você acha esse material, você acaba tendo resultado. Mas no fringir dos ovos, a gente chega à conclusão óbvia de que coach quântico não tem nada de quântico. Física quântica não tem nada a ver com coach quântico. Isso é um artifício que essa galera usa para tentar fazer grana e atrair. Isso é um marketing do negócio. Isso aí. Né? Acho que dá pra gente ir concluindo, né? Então, chama os patrocinadores finais. Por problemas técnicos, não teremos o último patrocinador. Fique com essa versão musical para compensar o inconveniente. Deixa eu, antes que eu esqueça de falar uma parada, o
foda do coach quântico, cara, é que ele é charlatanismo 2 vezes, né? Por quê? Ele usa charlatanismo pro lado da física e pro lado da psicologia, né, cara? Porque é os caras que estão aí vendendo ideia, que eles vão salvar vidas, que você pode ter sucesso, que se você é infeliz, você pode resolver, e não sei o quê. E, cara, só que aí que tá, tipo, ele não é verdade nem pelo lado da psicologia e nem pelo lado da física. Então, tipo, você tem que ter muito cuidado com essa galera, assim, com qualquer pessoa que te vende essas propostas milagrosas, porque, na real, é assim... Todo produto milagroso geralmente é charlatanismo e geralmente vai ser cobrado muito caro de você. E a gente só consegue, digamos, escapar dessas coisas com conhecimento. Então, e o que os caras usam de artifício para vender esses produtos é justamente o desconhecimento, né? Tipo, eles usam, por exemplo, a parte da psicologia. Eles usam do artifício de que tem muita gente com problema financeiro, com problema de ansiedade, depressão, e daí você tem a cura. E a cura pode vir de você mesmo, você não precisa de mais nada. E por outro lado, o lado do quântico, que tem conceitos... O próprio conceito de energia tem uma definição complicada. Energia, frequência, vibração, átomos, elétrons, quarks. E tipo, se aproveitam desse desconhecimento do público em geral para criar criar uma teoria que salva... que é milagrosa, né? Sim, você vai resolver a tua vida... com uma palestra. Exatamente, tipo... E só um recadinho final, quer dizer, um recadinho com relação às partículas lá. As partículas estão cagando pra você, cara. Tipo, acho que tenho que deixar isso claro aqui pra pessoa. Então, tipo, assim, a ciência não tem compromisso com ninguém, digamos assim. Tipo, ela não tá querendo favorecer ninguém, ela só faz uma descrição do universo, da realidade. Você acreditando ou não. É como eu falei no episódio de evolução. É um fenômeno que acontece você acreditando ou não, conhecendo ou não. Exatamente. É bem nesse ponto que eu queria chegar. E eu acho que talvez seja por isso que muita gente adere a essas conspirações e tal. Porque de um lado a gente tem a ciência, que é tipo puramente realista, né? A realidade é essa. Ela sendo legal ou não, cruel ou não, ela é assim. E do outro tem uma teoria que explica todas as suas dúvidas, dá soluções e simplesmente dá esperança. É simplesmente rápido, só que geralmente não é barato. Parece que é um atalho muito bonito, muito ligeiro para você arrumar a tua vida. Sendo que o ideal, se você realmente tiver com um problema psicológico, tiver com um problema até mesmo financeiro, é você buscar a ajuda com quem tem informação, no mínimo reconhecida pelo MEC nessas áreas. Você ter um trabalho psicológico, para você ter uma base psicológica melhor para esse problema não voltar tão cedo. Porque às vezes você sai da palestra do coach quântico super motivado, a primeira cagada que acontecer foi tudo pro água abaixo e você volta pro estado que você estava antes. Não. Você volta pro estado que você estava antes e sem muito dinheiro. Isso aí. E daí o que acontece? Isso daí você perdeu o teu dinheiro, você já tá numa depressão lascada, você achou que você ia solucionar a tua vida, já tava dando tudo errado, a única coisa que você tinha tentado pra dar certo, gastou todo o teu investimento que você tinha, nenhuma coisa que não tinha garantia nenhuma, e a tua vida, você pode pensar, né, que a tua vida acabou nesse momento que você perdeu tudo, né? E às vezes um tratamento correto, que você trate com um psicólogo, com um psiquiatra, com talvez um consultor financeiro, pode ser que você gaste menos, dificilmente vai ser mais rápido, muito provavelmente não vai ser mais rápido que uma palestra quântica, mas vai ser algo muito mais concreto. E com certeza isso sim vai mudar o seu mindset para você ter sucesso na vida. E tem, acho que, outro aspecto aqui que a gente já falou da homeopatia, né? Alguns episódios atrás, que não funciona e tudo mais. Só que tem um detalhe, cara, que a homeopatia, pelo menos, ainda existe o efeito placebo, que se você tomar um remédio homeopático, você pode ser curado ou ter algum benefício pelo efeito placebo. Agora, não existe efeito placebo para coach quântico. Então, assim, você não vai tirar nada de... Você pode até tirar alguma coisa positiva, mas você tá sendo... geralmente vai estar pagando muito caro por algo que não vai te acrescentar em nada. Você pode sair de lá um pouco mais encorajado, um pouco mais
mas teu DNA não vai estar reprogramado, tua frequência não vai estar vibrando de acordo com o universo. Como o Luciano falou, você pode ir lá, dar um efeito bom, mas você vai sair com muito menos dinheiro do que você entrou. Então não tá compensando. E não sei, cara, isso é uma coisa que eu não sei como que isso pode ser legal, sabe? Tipo, legal no sentido jurídico. Esse comércio desses produtos que claramente são enganatórios, assim. Eu acho que era algo que não sei se com certeza a comunidade da psicologia briga com isso, mas não sei a que pé anda, a que ponto que tá. Mas eu acho importante a gente estar sempre esperto com isso, porque o marketing dos caras é bom mesmo, a gente pode cair nesses convencimentos, ainda mais em situações que a gente tá vulnerável, né? Mas o conhecimento, ainda a gente ter esse pé atrás sempre é bom. E cara, se o cara te vende uma coisa com várias palavras complicadas, dá uma lidinha no conceito, o que são essas palavras e ver se faz sentido, pelo menos, o que ele tá te falando. Já é mais de meio caminho andado pra gente combater um pouco isso. É isso aí. Algo mais? Eu só queria dizer que se tem algum psicólogo aí que tá ouvindo a gente e tem algum caso de pessoa, ou já ouviu algum caso, né, de pessoa que teve problemas depois de seguir esses coaches quânticos, o que é bem provável, né? Eu acho que vale a pena escrever pra gente entender, né? Eu não sei o quão restrito a pessoa deve ser, né? O psicólogo tem que ser com relação aos casos que ele trata, mas eu acho que talvez trazer pra gente, né? Divulgar aqui alguns problemas psicológicos que acabaram causando no paciente. Eu acho que não é paciente que chama para psicólogo, mas no caso que eles estavam, que possivelmente ele teria trabalhado com uma pessoa que teve algum problema desse tipo, escreve pra gente, e pra gente conscientizar todo mundo aí que esse negócio aí é charlatanismo de 3 tipos diferentes, e que de cientistas potenciais que os terraplanistas tinham, os coaches quânticos não têm nada. Eu tenho uma denúncia pra fazer aí sobre isso. Conte pra nós. Eu fiquei sabendo de uma história aí de um cara que botou água do mar num cachorro, cara.